Minha irmã, que a graça e a paz do bom Jesus seja com você. Que bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando a respeito de gente que fez e hoje nós vamos estudar a lição número 9, que fala a respeito de um personagem intrigante, Tomé, esse homem que a pedido do mestre se tornou um crente. O texto que eu quero ler com você está localizado ali no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 29, que diz: Então Jesus lhe disse: Você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Qual o objetivo da nossa lição, o alvo da mesma? É estudar a vida desse homem chamado Tomé e reconhecer que dúvida em alguma circunstância é um defeito na vida espiritual do crente e pode levá-lo a uma vida de ruína e a uma vida de fracasso. Existe então uma felicidade especial reservada àquela fé que não requer nenhum tipo de prova. Então, depois de uma noite de oração, Jesus ele escolheu dentre seus discípulos aqueles aos quais deu o nome de apóstolo. Eram 12 homens. Segundo John MacArthur, um autor de livros, pastor, ele disse que eram homens extraordinariamente comuns, mas que foram usados pelo Espírito de Deus para mudar o mundo. Então cada um deles ele tinha uma espécie de personalidade e uma característica que lhe era própria. Ele tinha temperamentos peculiares. Então por que Jesus teria escolhido pessoas tão diferentes para compor o colégio apostólico? Então, dentre esses homens, nós vamos destacar esse homem que é estigmatizado como um incrédulo nas Escrituras, o homem que duvidou, Tomé, para que conheçamos melhor esse homem. Trata-se, como eu disse, da figura de Tomé, que em aramaico quer dizer Tomás, que quer dizer gêmeo, embora não saibamos de quem ele era gêmeo. Em grego também o seu nome é Dídimo, como nós vemos ali no Evangelho de João, no versículo 16, que também significa gêmeo. Então, segundo algumas fontes informativas, ele era também conhecido como Judas Tomé, Judas o gêmeo. Então, por certo, a sua atividade profissional, tendo em vista que a maioria dos discípulos desenvolvia a mesma prática profissional, possivelmente ele era um pescador também, assim como os outros apóstolos. E é bem provável que ele morasse também na Galileia, segundo o Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 21, que diz: Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Mar de Tiberíades, que também é conhecido como Mar da Galileia. Entretanto, nós não sabemos como se deu a sua conversão. As Escrituras não apontam, e nem dá relatos a respeito disso. Nem da sua conversão e nem também da sua vocação. Conhecemos seu caráter pelos escritos do Evangelho de João. E é nesse Evangelho de João que Tomé tem um destaque totalmente especial. E é justamente nele que ele aparece. E então ele foi um homem, dentre o texto que nós lemos e que nós percebemos, a sua dificuldade em crer. Talvez por ser um homem muito racional, um homem muito incisivo, sendo inquiridor dessa verdade. Então ele é apontado como um homem pessimista, um homem incrédulo e também um dos mais fracos dos apóstolos. Ele não cria em nada que não pudesse absolutamente ver, ter contato visual. Ele tinha uma atitude crítica e era, como eu disse, um inquiridor da verdade. Aquele que precisava averiguar tudo e constatar se era verdade ou não. Por isso que ele se dava esse cuidado de examinar. Então ele era um inquiridor da verdade. E por isso ela sempre lhe foi revelada de maneira muito prática. E é maravilhoso saber que o Senhor é Deus também dos teimosos, dos pessimistas,
Ele foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele foi o Deus de Pedro, ele foi o Deus de Paulo e também de Tomé. E ele também é o nosso Deus, o meu Deus e o seu Deus. Tendo em vista também que carregamos algumas inclinações, e pelo fato de carregarmos essas inclinações, isso não nos tira dos olhares de Deus e do amor de Deus. O primeiro ponto da nossa lição vai falar justamente sobre o acontecimento de Betânia, que está registrado ali no Evangelho de João, capítulo 11, que fala justamente a respeito de um homem ao qual nós já citamos aqui em uma das nossas aulas, que era considerado amigo de Jesus. E foi quando chegou essa notícia da doença de Lázaro, que era o amigo de Jesus, que Tomé marcou a sua primeira presença no grupo apostólico. Jesus resolveu voltar para a Judéia e os demais discípulos, se mostraram totalmente receosos e avessos a esse retorno de Jesus. Porque por 2 vezes Jesus tinha sofrido algum tipo de atentado pelas pessoas lá na Judéia. Tomé sabia que o mestre ele poderia ser morto e reconhecia que o perigo que ameaçava o Senhor Jesus estava também, que ameaçava também os seus discípulos. Olha o que ele disse ali no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 16. Volte-se então para... ele volta-se para os seus companheiros e diz: vamos também nós para morrermos com ele. Por um lado, foi uma atitude corajosa de Tomé. Tomé estava disposto a encarar qualquer risco para estar ao lado de Jesus e próximo de Jesus. Isto era uma dedicação, uma devoção ao Senhor. Ele mostrou-se disposto a morrer por Jesus. Então a gente percebe que ele preferia morrer com o mestre a viver sem o mestre. Por outro lado, foi uma expressão pessimista também, de uma alma que era uma alma depressiva, talvez. Parecia um homem sem esperança, resignado, sem sorte. Por isso que ele veio e disse no texto: vamos morrer com ele. Para alguns, uma atitude de coragem, de despreendimento, uma vida de dedicação ao mestre. Para outros, uma atitude totalmente pessimista e uma atitude de alguém que estava, que tinha por expressão, uma expressão depressiva, né? Uma atitude talvez depressiva por parte desse homem que alguns apontam por ter uma personalidade melancólica. Era um homem triste, né? Então parecia um homem sem esperança, resignado e sem sorte, principalmente quando ele disse: vamos morrer com ele. Estaria então Tomé realmente disposto a morrer com Jesus? Por que nós falamos isso? Porque muitas pessoas dizem estar dispostas a morrer com Jesus e a morrer por Jesus, mas na hora que são testadas a isso, elas fogem totalmente das palavras que elas pronunciaram, né? Pedro mesmo disse: Senhor, por ti eu morrerei, né? Por ti eu dou a minha vida. E o próprio Cristo disse para ele: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E foi justamente isso que aconteceu. E não só isso, né? Todos aqueles que estavam ali próximos de Jesus acabaram envolvendo-se com a crucificação de Cristo à distância, porque estavam receosos e com medo. Então, não é isso que nós lemos, né, nessas narrativas que falam a respeito do Calvário, como eu acabei de dizer. Porque Lucas, mesmo o médico amado, quando narra essa questão da crucificação de Jesus, ele afirma no capítulo 23, no versículo 49, dizendo: entretanto, todos os conhecidos de Jesus permaneceram a contemplar de longe tudo aquilo que Jesus estava vivenciando na sua própria pele. Aí, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos: onde estavam todos os discípulos naquele momento? Né? Estavam ausentes, estavam de fato acompanhando a distância. E onde estava Tomé, aquele que era tão corajoso, como muitas pessoas o apontam assim também, né? Será que ele tinha desistido de dar
a sua vida, né, por amor a Jesus, aquela dedicação que ele expressou e mostrou no capítulo 11, deixou de existir. Então nós percebemos aqui que Lucas traz uma narrativa totalmente interessante a respeito não só de Tomé, como de todos os outros apóstolos e discípulos. Então a gente percebe onde estava Tomé nesse momento, onde estava toda ali a sua valentia, onde estava a sua dedicação e toda a sua devoção ao Senhor. Fica como questionamento para nós. O segundo ponto da nossa lição vai falar justamente sobre o acontecimento no cenáculo, que essa narrativa se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 4 até o versículo 6, que eu quero ler com você agora. 14, do versículo 4 até o versículo 6, que diz: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam que quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Até o versículo 7 que eu li aí. Então nós vamos encontrar agora Tomé no cenáculo, celebrando aí a última Páscoa, né, na companhia do Mestre amado Jesus com os outros discípulos. Então Jesus estava falando e instruindo e confortando também os discípulos nesse momento de ceia, pois a sua partida ela estava muito mais próxima do que eles imaginavam. Então quando Jesus deu aqui a entender aos discípulos que eles conheciam o caminho do Pai, Tomé, como nós lemos, demonstrando total ignorância, na verdade, ele foi honesto, prático e também franco. Por isso que no versículo 14, capítulo 14, no versículo 5, ele vai dizer: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Então, com essa pergunta aqui, Tomé lhe deu uma oportunidade gigantesca para que Jesus fizesse uma das maiores revelações sobre a sua pessoa, ao dizer que ele não somente é o caminho, mas também a verdade e também a vida. Onde eu vou? Para o Pai. Qual o caminho? Eu sou o caminho. Como encontrá-lo? Somente por mim. Então Tomé recebeu ali de Jesus muito mais do que ele esperava até. Cristo, o único caminho para Deus. Toda a verdade está em sua pessoa. Ele é a vida que deve ser vivida por todos. Terceiro ponto da nossa lição vai falar sobre o acontecimento pós-ressurreição. Essa narrativa se encontra no Evangelho de João também, no capítulo 20, do versículo 24 até o versículo 29, que é o texto que eu quero ler com você nesse momento. O Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 24 ao 29, que diz: um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, ou Dídimo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhes disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo. Creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então, versículo 29. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Então Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado entre os mortos, já havia aparecido aqui a algumas mulheres e a 10 apóstolos que estavam reunidos. Faltavam 2, que era Judas, que já estava morto, e ele precisava se apresentar a Tomé.
Por isso que nós lemos aqui em João capítulo 20, no versículo 24. Nós não sabemos qual a razão da ausência de Tomé quando Jesus apareceu aos seus discípulos. O texto vai dizer, né, os textos que antecedem o que nós lemos, vão dizer que naquele momento todos os discípulos estavam extremamente amedrontados dentro de uma casa a portas fechadas. Alguns vão citar essa atitude de Tomé, né, como sendo de fato um homem corajoso que enfrentou todo o contexto de perseguição que estava acontecendo fora da casa. Porque aquele tempo ainda os apóstolos e discípulos respiravam, estavam tendo de alguma maneira, estavam respirando algum espírito de morte naquele momento. E o texto vai dizer que Tomé não estava lá dentro da casa junto com eles. Então não sabemos qual a razão da ausência de Tomé quando Jesus apareceu aos seus discípulos. Talvez tenha sido devido à sua, talvez, tristeza, ou melancolia, ou pessimismo, ou incredulidade, né? O que sabemos é que ele perdeu a bênção maravilhosa de ver o Cristo ressurreto diante dele, de ouvir a sua voz, de falar com ele. Perdeu também a companhia e a comunhão dos irmãos naquele momento, mesmo numa condição de desconforto emocional que eles estavam vivendo naquele momento. Então, quando deixamos de nos reunir, diante disso que nós falamos, quando nós não deixamos de nos reunir como irmãos para cultuar o Senhor, nós também acabamos sofrendo algumas perdas, né? Perdemos a fé, perdemos a esperança, perdemos o amor, a oportunidade de um crescimento espiritual e também a bênção que a comunhão promove no corpo de Cristo. Então, é com muita razão que o escritor da Epístola aos Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 25, diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então, continuando aqui, quando Tomé soube que Jesus havia ressuscitado, não pôde acreditar. Isso era talvez demais para ele, né? Então ele tomou uma posição. Só acreditaria se tivesse provas incontestáveis e concretas. Por isso que no versículo 21 do capítulo 20 do Evangelho de João, ele disse: se eu não vir nas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum eu acreditarei. Ele então se mostrou possivelmente uma pessoa presunçosa, uma pessoa insolente e obstinado também. E ele estava decidido a não acreditar, e não bastaria simplesmente ver a Jesus. Ele teria que colocar o dedo nas suas feridas. Se talvez tivéssemos encontro com Timóteo, ou com o Tomé, poderíamos dizer que ele era um homem teimoso. Mas também nós podemos talvez olhar para nós e nos perceber em algumas oportunidades na vida desse homem chamado Tomé, mostrando também a nossa teimosia em relação a crer mais, ou melhor, crer em Jesus definitivamente, e não ficar refém das dúvidas que nos atormentam e nos traz uma falta de tranquilidade. Então talvez esse homem pudesse ser chamado de teimoso, porque talvez ele tenha fraquejado quanto à fé, deixando-se assaltar pelas dúvidas. Jesus, então, a gente entende que Jesus é aquele que sabe tudo, que conhece o coração dos homens, e atendeu à exigência de Tomé. Então no domingo seguinte, estando o grupo ali novamente reunido, inclusive o próprio Tomé, Jesus apareceu e disse a esse homem incrédulo: veja as minhas mãos e ponha o dedo nelas, estenda a mão e ponha no meu lado, pare de duvidar, creia, né? Então no mesmo instante ali o incrédulo, ele se tornou um crente e fez a maior declaração de fé no Novo Testamento, quando ele diz: Senhor meu e Deus meu. Não era necessário então colocar o dedo nas feridas, mas ele quis, porque ele era um inquiridor da verdade, como eu falei, aquele que averiguava, era um homem talvez plenamente racionalista, né?
aonde talvez no seu coração não tinha tanto espaço assim para a fé. Então mas ele creu e reconheceu que Jesus é o próprio Deus e Senhor da sua vida. Ele então admitiu a divindade, a deidade de Jesus Cristo e também reconheceu o seu senhorio. Então, apesar disso, ele recebeu também uma repreensão do próprio mestre, quando o próprio mestre disse assim: porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Então a fé não é resultado daquilo que nós vemos. Fé é a prova de que existem coisas que não vemos, mas que são verdadeiras. Pela fé nós estamos certos de que veremos aquilo em que cremos. A experiência de Tomé, então, com o Cristo ressurreto, deve ser a nossa experiência também a cada dia. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Existe uma felicidade especial reservada para aquela fé que não requer nenhum tipo de prova. Concluindo, Tomé viu Jesus novamente por ocasião da segunda grande pesca. Pela última vez, ele encontrou reunido com o grupo apostólico no cenáculo em Jerusalém, em oração, aguardando a descida do Espírito Santo. Graças a Deus, ele não tinha dúvidas quanto à vinda do Consolador, como o próprio Cristo havia orientado os seus discípulos. Diz aí a tradição e a narrativa cristã, principalmente dos cristãos primitivos, que Tomé ele foi um missionário na Síria, na Pérsia, e ele foi também missionário na Índia. E foi justamente na Índia onde ele passou por muitas provas, e naquele lugar ele foi martirizado, sofreu na sua própria pele os impactos da sua fé e da sua convicção. Então, se realmente foi assim, Tomé provou que estava pronto a morrer pelo seu mestre, o Senhor Jesus. Queremos deixar algumas aplicações para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. A dúvida, ela revela defeito na vida espiritual e certamente levará o crente ao fracasso, principalmente quando nos tornamos reféns dessa dúvida. Tiago, lá no capítulo 1, no versículo 6, ele disse que quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Mas foi Jesus quem acalmou o mar revolto. Ele pode fazer o mesmo na minha mente, na sua mente atribulada e também no nosso coração duvidoso. Jesus, então, ressurreto, ele está vivo diante de mim, diante de você, mostrando os seus ferimentos, dizendo: não sejas incrédulo, mas seja crente. Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você tenha um domingo de paz e de bênçãos.